E na última quinta-feira, o governo enviou ao Congresso um projeto de lei que cria o programa Combustível do Futuro. Entre as iniciativas está a elevação do limite legal da mistura do etanol à gasolina. Sobre o assunto, a gente conversa ao vivo com Eberaldo Almeida, ex-presidente do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás. Muito obrigado pela presença, Eberaldo. Eu começo essa entrevista perguntando de que maneira pode haver a redução do preço do combustível a partir do aumento da mistura. Boa tarde, Euripe. Boa tarde a todos. Na verdade, o objetivo do governo não é a redução de preços, né? O etanol, como um concorrente da gasolina aqui no Brasil, a partir do advento dos carros flex, mais de 90% da frota de veículos leves brasileira é de carros flex, então o consumidor pode escolher, no caso aí, o hidratado ou a gasolina. Então, no caso da adição do etanol anidro na gasolina, percentual pequeno, hoje já se faz adição de 27%. Então, a questão no Brasil, o etanol ele praticamente acompanha o preço da gasolina. Então, em termos de redução de preços, não se espera nenhuma redução. A questão, pelo que o governo falou, é mais pelo viés ambiental. E como que você pode ter a diminuição da produção de gás carbônico? Porque, no caso, o etanol produz menos gás carbônico do que a gasolina, seria isso? Na verdade, o etanol também emite, mas é o que a gente chama de economia circular, porque quando se planta o etanol aqui no Brasil, praticamente vem da cana-de-açúcar, né? Então, com a plantação, a própria planta absorve gás carbônico da atmosfera e depois produz e absorve de novo, ou seja, é uma coisa circular. No caso dos fósseis, são produtos que estão no subsolo há milhões de anos e que são trazidos para a superfície, para a atmosfera, né? Então, há um acréscimo de um CO2 que não estava circulando na atmosfera, que é acrescido. Então, a grande vantagem dos biocombustíveis, e o Brasil é o segundo maior produtor de biocombustíveis no mundo, né? É exatamente isso, que a questão ela é circular. A planta retira da atmosfera, o combustível lança, então você tem aí um saldo líquido próximo de zero, né? Essa seria a vantagem dos biocombustíveis. Eberaldo, eu vou chamar a nossa analista de política e economia, Renata Agostini, para fazer uma pergunta. Como vai, Eberaldo? Boa tarde. Bem, esse projeto de lei, ele traz alguns eixos, dois deles me chamaram a atenção, além desse debate que você travava agora com o Uribe sobre a questão da mistura do etanol anidro na gasolina. Há um programa nacional do diesel verde e também um programa voltado para o combustível da aviação, querosene de aviação. Há ali algumas metas para que se possa, inclusive, aumentar essa descarbonização em relação ao combustível usado na aviação. Na sua leitura, esses parâmetros que são colocados nessas frentes, eles são adequados e essas metas, elas são possíveis de serem atingidas? A questão ambiental é uma questão central e é crucial. O Brasil é signatário lá do Acordo de Paris, tem metas para redução de emissões, né? O Brasil se comprometeu, então tem que ter um trabalho grande de orquestração do governo. Os biocombustíveis são uma grande saída, obviamente que o Brasil tem uma situação muito diferenciada em relação ao mundo. E aí eu vou frisar uma coisa aqui. Das emissões brasileiras, 73% vem de agricultura, pecuária e uso da terra, desflorestamento, desmatamento, coisas do tipo. Enquanto no mundo isso é 15%. E a questão da energia no mundo, a emissão por energia, seja geração de energia elétrica, seja transporte que consome energia, aviação, navios, tudo consome energia. No mundo, 76% das emissões vêm do setor de energia. No Brasil, 18%. Então, assim, não que não seja importante trabalhar nisso que o governo está trabalhando, é importante trabalhar em todas as frentes. Mas o Brasil não pode negligenciar a grande fonte de emissões, que é a questão de agricultura, pecuária e usos da terra, né, de uma maneira geral, e aí inclui-se desmatamento, queimadas e coisas do tipo. E quando a gente fala em biocombustíveis, a gente esquece um pouquinho do diesel, das várias rotas tecnológicas que a gente poderia estar fazendo aqui no Brasil, inclusive para agregar biomassas regionais, cada região do Brasil tem biomassas distintas, e poder transformá-las também em diesel. Hoje, praticamente, isso está restrito à utilização da soja e de gordura animal
por processo de esterificação. Então, é uma coisa que é importante, o CNPE já sinalizou lá atrás, e aí entra a questão do combustível de aviação, do SAF, né? E o Brasil tem que ampliar. Hoje a gente tem condições de produzir biocombustíveis de fontes distintas, por rotas tecnológicas distintas, e a coisa está um pouco parada. Então, acho que tem que turbinar isso e ficar sempre de olho na questão. Eu falei aqui que as grandes emissões vêm do uso da terra, de agricultura, pecuária. Então, assim, há empresas e há produtores que produzem com muita responsabilidade, a gente sabe disso, e a Europa, os grandes consumidores do Brasil ficam de olho nisso para saber de onde estão comprando, e há outros que adquirem por fazendas que vieram de grilagem e colocam uma pecuária extensiva e coisa do tipo, e aí contribui para esse aumento de emissões, porque normalmente se derruba a floresta, se coloca fogo, e aí, obviamente, que as emissões aumentam. Então, o governo tem que ficar de olho nessa questão também, para que essa produção legal seja predominante, né? E que os deslocamentos de algumas culturas, principalmente da pecuária extensiva, não seja sobre uma área de floresta que será desmatada para poder abrigar essa pecuária. Então, eu acho que o governo tem que ficar de olho nessa questão. E aí é uma questão bastante complexa, o Brasil é bastante grande, tem que se usar tecnologia, satélites, todo tipo de tecnologia possível, poder se monitorar e punir, né? Mas a questão, o Brasil, a situação é bem diferenciada no que diz respeito à parte de transporte, que é um setor que se chama hard to abate, ou seja, difícil de você reduzir, de abater essas emissões, mas os biocombustíveis no Brasil já ocupam 25% da oferta de energia para o setor de transporte. Então, e a gente pode aumentar ainda mais essa questão, sempre de olho no meio ambiente, não pode derrubar floresta do outro lado para que isso aconteça, e grande parte da produção, a produção séria, formal, de fato faz isso, né? E aí não adiantaria nada essa mudança da matriz energética. Beraldo, como Exato. você tem avaliado a possibilidade desse projeto ser aprovado no Congresso Nacional? Avalia que tem uma possibilidade grande? Ainda há muitas resistências? Eu acho que não há resistências. Eu já tive algumas vezes no passado conversando, então essa questão ambiental, questão de combustíveis e principalmente a questão de biocombustíveis, ela é vista com bastante... O Congresso Nacional, de uma maneira geral, recebe de uma maneira muito boa essas propostas, né? Então, eu não vejo que vá haver dificuldade do governo, tendo uma boa proposta com relação a biocombustíveis, que isso sofra algum prejuízo, algum atraso na tramitação no Congresso Nacional. A título de curiosidade, esse aumento da mistura já é adotado por outros países no mundo ou o Brasil seria o primeiro? Não, alguns países adotam, inclusive etanol, até metanol. O Brasil ele tem um projeto, talvez seja o mais auspicioso, né? O que angariou os melhores resultados no mundo. Começou de uma grande necessidade lá na década de 70, que a gente importava muito petróleo, e surgiu o programa do álcool, né, nacional do álcool, o Proálcool, e de lá isso veio evoluindo, a tecnologia dos automóveis, dos motores também evoluindo, e a gente hoje encontra essa possibilidade do consumidor escolher o que ele quer abastecer no carro dele, né? Então, outros países também adotam, e inclusive produção nacional de etanol muitas vezes é exportada para outros países, né? Nós conversamos com Beraldo Almeida, ex-presidente do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás. Muito obrigado pela presença aqui no Domingo no 360, Beraldo. Eu que agradeço. Um abraço.